Muito boa noite, caro telespectador, e saudações contínuas a si, estimado internauta que acompanha esta edição do programa Nas Margens de Chivev. Uma vez mais voltamos a abordar a questão das inundações e cheias que tem fustigado um pouco por todo o país, e vamos refletir com o professor Cabrão algumas situações que podem advir desta situação. Mas antes disso, professor, muito boa noite e bem-vindo a esse espaço. Boa noite, caro Judge, boa noite, caros telespectadores e internautas da Mozambique Broadcast Corporation Television, MBC TV. A minha semana foi laboriosa, embora estejamos no mês de janeiro, que é tido como mês de preguiça, mas também uma semana preocupante por tudo o que está a acontecer neste país, pelas cheias, inundações, deslocamentos, intransitabilidade na nossa estrada número 1, Espinha Dorsal, intransitabilidade na estrada Ticabuz, na província de Sofala, e também algumas estradas secundárias ou terciárias. Então esta foi uma semana preocupante, todavia de parabenizar o espírito de solidariedade que tem marcado a nossa sociedade. Professor, abrandaram as chuvas, mas continuamos a sentir os seus efeitos. Como é que olha para a atuação da sociedade a esta altura em que vivemos os efeitos das cheias e inundações? Embora se observe um abrandamento, digamos, de precipitações, de chuvas, os seus impactos socioeconómicos, ou seja, os impactos socioeconómicos das cheias e das inundações continuam a manifestar-se de forma significativa. Ora, vejamos. É verdade que a resposta social tem sido, como eu disse, louvável. Vivemos aquilo que são os ditames de uma sociedade providência, uma sociedade que se organiza para dar vazão aos seus problemas, às suas preocupações. É verdade que existe o apelo do governo, também existe o apelo governamental, mas é salutar, louvável, que não é só o governo que está a fazer, porque o governo, per se, ou por si só, não seria capaz de fazer face à demanda de pessoas sitiadas, pessoas deslocadas, pessoas que precisam de mantimentos e que têm outras necessidades, até necessidades de saúde. Porém, são medidas de curto ou médio prazo. Infelizmente, tem sido rotineiro, tem sido cíclico. Chuvas, inundações, deslocamentos. Depois daí, as pessoas voltam a estaca zero. Portanto, nota-se uma abordagem estruturada e preventiva. Uma abordagem que seja sustentada por políticas públicas, sobremaneira políticas sociais, que são políticas públicas viradas para a proteção social, sobretudo proteção dos mais desfavorecidos. Nós precisamos de reassentar as pessoas em lugares seguros, mas que hajam condições sanitárias, de segurança, educativas, comerciais e outras condições. Essas seriam, sim, seria uma abordagem estruturada, uma abordagem preventiva, uma abordagem sustentável e, por que não, uma abordagem também resiliente, porque as próximas construções devem ser resilientes. No meio desta solidariedade, dessa avalanche de pessoas que se unem, se reúnem de forma grupal ou individual, de forma partidária ou não, tem havido situações indesejáveis. Parece, digo isso por aquilo que nos chega, pelas telas televisivas e pelas redes sociais, há lugares
onde o apoio é condicionado por pertencer a um dado partido ou não, a uma cor partidária ou não. Ou então, há diretrizes para que o apoio chegue às pessoas necessitadas. Ora, esse. O apelo do Presidente da República é que todos nós ajudemos. Então, nada de condicionalismos. E quando está em causa apoiar alguém que não tem água, que passou 2 noites sem comer, que se priorize essas pessoas. Os condicionalistas que venham mais tarde, se que é necessário. Aliás, neste tempo, não há cor partidária, não há cor religiosa, não há cor regional, não há cor étnica. Há sim união de todos os moçambicanos para apoiar aqueles outros moçambicanos, e não só, que estão numa situação precária, deplorável, abominável, penosa. E também já não é novidade que anualmente assistimos a estes eventos, as cheias, inundações e, com base nisso, professor, que efeitos sociais podem advir desta situação? Olhamos também a muita movimentação de pessoas e bens, a deslocamentos. Que efeitos sociais isto pode também trazer para o nosso país? Que fenômenos podem advir destes deslocamentos, que eu chamo de desterritorialização? Para certos casos, pessoas que são tiradas da sua terra para outros lugares, são tiradas do lugar onde tinham o seu mercado, onde tinha a sua escola próxima, onde tinha o seu centro de saúde próximo, onde tinha até o cemitério próximo, onde tinha a sua igreja ou mesquita próxima, para um outro lugar. Isso não é só deslocamento, é desterritorializar, tirar alguém da sua terra, do seu humus. Então, que fenómenos sociais se nos esperam destes deslocamentos? Há muito que se diga, mas o que podemos dizer é que estes deslocamentos recorrentes ou cíclicos desencadeiam múltiplos fenómenos sociais, de modo particular, fragmentação dos tecidos familiares e comunitários, onde as pessoas haviam laços comunitários, haviam núcleos de convívio. Há fragmentação. Havia uma relação intrínseca com a terra, com o lugar, como eu dizia, com o vizinho, com o hospital, com a escola, com o mercado, com a igreja, com o campo de futebol, com até alguns lugares de lazer e prazer. Há uma fragmentação. Há interrupção de ciclos educativos. Bem, calhou que as inundações acontecem no princípio do ano, antes do início do ano letivo, mas é certeza que alguns não voltarão há pouco tempo aos mesmos lugares para estudar. Assim como acontece em Cabo Delgado, pessoas que se deslocaram de seus distritos para outros lugares, que até o ciclo de exames, de avaliações muda. E é uma nova realidade. As crianças são obrigadas a se adaptar a um novo lugar e, quiçá, a um novo professor. E também a precarização dos meios de subsistência nos lugares onde as pessoas estão deslocadas ou até reassentadas, pois não são as mesmas condições e até, em muitos casos, são condições precárias. São condições precárias. É triste. Há aqui um apelo para sermos uma sociedade proativa e não reativa. Porque parece-me que sempre reagimos aos mesmos problemas. Há quem diga desde 1977, mas de modo mais visível, em 2000 tivemos o caso das cheias, que afetaram também a província de Gaza. E não aprendemos dela, que até hoje a cidade de Xai continua lá, aquela cidade que já se dizia devia passar para Chibuto-Oxoque, embora Chibuto-Oxoque também esteja nas mesmas condições. Quiçá, devia estar mais para o Xonguene, para Xidenguele e ir lá mais para cima. Então, nós devíamos aprender dos erros do passado e não aprendemos. Oxalá que desta vez aprendamos. Pois, segundo estatísticas, as cheias deste ano ultrapassam aquelas fenomenais de 2000. E, professor, há uma questão também que chega a ser pertinente. Com estes
deslocamentos que estamos a assistir dia após dia, qual é o risco de virmos a assistir casos, por exemplo, de mendicidade, até mesmo prostituição, entre outros fenômenos na nossa sociedade, principalmente na cidade de Maputo? Bem, há pessoas que temem abandonar as suas zonas de origem, as suas residências, sim, concordo, por medo de roubo daquilo que fizeram com tanto sacrifício por longos anos. E também alguns deslocamentos compulsivos significa ir para certos lugares e, em função disso, esses lugares tornarem-se lugares com maior densidade populacional, o que pode acarretar consigo criminalidade, até prostituição, porque as pessoas querem sobreviver, não ter mínimos meios para sobrevivência. Então, como olhar este fenómeno de resistência, de relutância, por um lado, mas também o fenómeno de aumento da densidade populacional naqueles lugares onde as pessoas são reassentadas ou as pessoas estão deslocadas? Bem, a relutância é porque, como eu dizia, as pessoas construíram a sua vida com muito sacrifício durante muitos anos e tem medo que as coisas sejam roubadas. E há situações de roubo. Temos problema de segurança. Aqui está. Vamos sair. Sim, saiamos. Mas também que se crie condições para que aqueles lugares onde as pessoas saíram possa haver mínima segurança. A segurança hoje, em todo canto, é uma realidade. Porque estamos num mundo de risco global. Risco climatérico, o que estamos a sentir agora. Riscos securitários, roubos, sequestros, terrorismo e tantos outros riscos. Então, o Estado deve não só garantir a o deslocamento dessas pessoas para zonas de reassentamento ou zonas de espera para que as chuvas abrandem e assim não haja inundações, mas também condições de segurança lá onde as pessoas vão, porque também há situações em que há violações sexuais, aconteceu em Guarraguara, de menores e mulheres. É preciso que haja toda a componente, todo o pacote completo, estruturante: saúde, segurança, alimentação, educação e até espaço para manifestação da sua religiosidade. Diante deste cenário todo, o que é que nós aprendemos? O que é que nós devemos fazer? Não devemos só aprender de experiências dos outros. Nós devemos aprender também da nossa experiência. Quando não se aprende a própria experiência, triste. Temos acompanhado maremotos, terremotos, ciclones, e os outros, em função destes fenômenos, se adaptam a esta realidade. Estamos em tempo de mudanças climáticas. O que se deve fazer é adaptarmos às mudanças climáticas. O que se deve fazer é dialogarmos com a natureza. Reitero o meu apelo. Por um lado, em lugares cujas construções não devem acontecer, que se faça a requalificação do espaço. Valas de drenagem, bacias de armazenamento de águas, diques, pontecas para algumas vias de acesso. É preciso dialogar com a natureza, dialogar com a água. Se for necessário destruir casas, edifícios que foram construídos em lugares onde a água passa, onde é canal de passagem de água, que assim seja feito. Porque senão teremos o mesmo cenário: chuvas e inundações. Outro sim, nos novos bairros, estes não deviam ter os problemas que nós temos hoje. Tudo seja feito, tudo seja acautelado. Planeamento físico territorial à altura do momento em que nos encontramos. E as construções sejam resilientes. As pontes sejam resilientes. É triste e caricato que pontes construídas, depois de uma primeira chuva, estão a desabar. E há pontes construídas há muito tempo, porque foram construídas obedecendo os ditames necessários para uma construção civil e para uma ponte, ainda subsistem. Meus senhores, sejamos sérios naquilo que nós fazemos. A questão do nhonguismo, das raposas, deve
ser colocado de lado quando se tem em causa a construção de uma estrada, de uma infraestrutura, que é para o bem social, para o bem do país, para o bem da sociedade. Não podemos construir pontes como se fosse uma ponteca para passar uma motorizada. Não podemos construir pontes negando a atualidade das mudanças climáticas. E olhando para estes fenômenos todos, que soluções podem ser apontadas para dar a volta por cima perante esta situação? Nós devemos ser uma sociedade que se adapta à realidade. Hoje, quem sobrevive não é mais forte, mas sobretudo aquele que se adapta às mudanças. Neste caso, devemos adaptar às mudanças climáticas. Não devemos continuar a ser uma sociedade liquidada, qualquerizada por fenômenos naturais e não só, até fenômenos econômicos. Devemos sim ser uma sociedade resiliente, sustentável, adaptativa à realidade em que nos encontramos. Nada de relutância. Relutância em relação à tolerância política. Aceitemos que todos nós precisamos de apoiar e devemos apoiar e que deve haver facilidade para que o apoio chegue a todos. E aqui, mais um apelo, nada de ouvirmos que há um caminhão de bens primários foi desviado por uma certa entidade ou por uma certa pessoa ou por um certo chefe. Nada disso. Olhamos para quem sofre, coloquemos no lugar da pessoa que sofre. Haja compaixão e, em função disso, solidariedade e, sobretudo, justiça. Dar a César o que é de César. Dar ao povo sofredor aquilo que lhe diz respeito. Por outro lado, sejamos uma sociedade que constrói segundo ditames do tempo de mudanças climáticas. Nada de desvio de aplicação. Nada de um edifício que deve custar 10 milhões, desviarmos 5, construirmos apenas com 5 milhões. Esse edifício não vai resistir logo a primeira chuva. A tempo de chuva já está-se a rachar. Como aquela estrada que antes da sua conclusão já estava a ruir e nem foi inaugurada. E agora há um projeto para de novo construir aquela estrada ou reconstruir. Será que isto é o que nós queremos? Continuarmos a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes? Não. Haja metanoia, que é uma mudança profunda, transformacional. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar e a nossa maneira de fazer as coisas. Senão, estaríamos a pensar que gostamos da economia do desastre. Precisamos de desastre porque em função disso temos apoio. Mas quem beneficia desse apoio? Outra pergunta. Se é quem tem esta mentalidade da economia do desastre, coloca a mão na consciência e diga meia culpa. É pecaminoso, abominável e é crime. Hipotecar a vida de toda uma sociedade por interesses pessoais ou de grupo. Correspondamos ao esforço do Presidente da República, que quer que as pessoas sejam ajudadas e que as coisas mudem. A nossa N1 precisa de uma estrada alternativa. Primeiro vamos repará-la de forma resiliente. Dizia no outro programa, por exemplo, de Magu até 3 de fevereiro, nós precisamos de levantar a estrada, como aquela de Xaxá-Chicumbano. Precisamos de levantá-la. Ou de Incoane até 3 de fevereiro, pelo menos isso. Precisamos de levantá-la. E não só. De Maputo até Macia, pelo menos, é preciso que tenhamos uma estrada larga. Aqui, refiro-me aos riscos de acidentes, riscos rodoviários. Preciso que tenhamos 2 faixas de rodagem, separador no meio, mais outras 2 faixas de rodagem, para não haver aquele cruzamento que, vezes sem conta, cria acidentes. Para tal, é preciso que nós mudemos de mentalidade. O dinheiro que existe, que está planificado, seja efetivamente alocado e investido naquilo que diz respeito. Se continuarmos com a mentalidade de lobbies, ações, desvios, estaremos a chorar ciclicamente. Há quem ganha com isso, mas não é a sociedade moçambicana. Esta pessoa devia ter a consciência que está a matar a sociedade moçambicana. Tem uma mentalidade imperialista, nem diria, uma mentalidade criminosa. Faço votos que o que está a acontecer, que é deplorável, abominável, triste, sirva de exemplo
para construções resilientes, para que tenhamos estradas resilientes e também tenhamos a capacidade de prevenção das próximas vezes. Notamos que poucas pessoas morreram sim, houve aviso prévio, mas das próximas que não morre ninguém e das próximas que não tenhamos casos nas condições em que estão alagadas, algumas não estariam alagadas, mas é por conta da nossa relutância como sociedade. A todos, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado então, professor, por este dedo de conversa, uma vez mais a refletirmos sobre as calamidades naturais que ciclicamente afetam o nosso país. Caro telespectador, colocamos um ponto final então a esta conversa e regressamos próxima terça-feira com mais uma edição do Nas Margens de Chiveve. Até lá, fique bem.